Fala galera, tudo bem? Hoje vamos começar a nossa primeira aula de anatomia. E vamos começar desde o início da anatomia com a anatomia voltada aos planos de delimitação, aos planos e eixos que dão origem aos movimentos e também aos princípios de construção corporal. Meu nome é Bruno Ferreira e estarei com vocês aí discutindo um pouco mais sobre anatomia. A primeira coisa que a gente precisa aprender na anatomia humana é sobre a orientação anatômica. A orientação anatômica ela é muito importante porque, geralmente, quando vamos falar de uma estrutura, costumamos inverter as posições entre o indivíduo ou a estrutura que eu quero falar e a minha relação corporal propriamente dito. Toda vez que a gente fala na anatomia, a gente necessita sempre olhar a direção, o sentido da peça anatômica e não propriamente dita nossa. E aí, quando vocês olham essa imagem, eu pergunto para vocês, o que é direito e onde está o esquerdo dessa peça de anatomia? Bom, espero que vocês tenham falado que essa órbita é o lado direito e esta órbita é o lado esquerdo. Ou melhor, que essa região, essa hemifácie, seja o lado direito e a segunda hemifácie fosse o lado esquerdo. Quando a gente fala em anatomia, a relação direito e esquerdo, quando eu olho uma peça de frente, ela deve ser invertida. Isso é muito importante para nós, porque toda a relação de orientação anatômica que eu necessito fazer, ela deve acontecer com orientação à peça e nunca em orientação a mim, ao meu corpo. Bem básico, se eu fosse falar o que é direito e esquerdo em mim, eu falaria para vocês, esse é meu lado direito, esse é meu lado esquerdo, como vocês estão observando aí no vídeo. Só que se vocês pararem, e aí a gente vai fazer uma dinâmica aqui agora, se vocês pararem e levantar a mão direita de vocês, assim como a minha mão direita está levantada, vocês vão perceber que vocês estão me vendo com a mão invertida, em relação a vocês. Se eu levantar a minha mão esquerda, provavelmente, e peço para que vocês também levantem a mão esquerda de vocês, vocês estão vendo a minha mão esquerda na posição invertida na tela do computador de vocês. Na anatomia também isso deve acontecer. Então quando eu pego uma peça, quando eu pego qualquer coisa para eu me orientar, eu devo seguir a orientação da peça, da estrutura, e não a minha propriamente dita, a que está no meu corpo. Outro exemplo muito clássico, eu vou usar meu celular, Pegando aqui o meu celular, onde está o lado direito e esquerdo? Este seria o lado direito, onde eu vou escutar. E aqui, onde está o botão de start do meu celular, para ligá-lo, é o lado esquerdo. E vocês estão vendo ao contrário. Peguem algum objeto que esteja próximo de vocês e façam a mesma relação, para que essa orientação anatômica ela fique clara para todos nós. Outro ponto importante que a gente deve discutir é sobre a posição anatômica. A posição anatômica ela é um termo fundamental que nós temos que seguir desde o início da anatomia. A posição anatômica ela é única e universal. E ela descreve o cadáver, ou descreve o boneco, ou a peça que eu estou comentando ou relacionando em todos os momentos. A posição anatômica ela sempre deve acontecer da mesma forma, no mesmo ponto, com as mesmas estruturas na posição correta. Entretanto, ela não serve apenas para o indivíduo em pé, como vocês devem estar observando os bonequinhos. Se vocês olharem a foto, olha lá a posição anatômica, hein, pessoal? E a orientação corporal do nosso lado esquerdo da tela de vocês,
vocês estarão vendo que o cadáver está deitado. Mas mesmo que ele está deitado, ele segue a mesma orientação anatômica dos dois outros bonecos que vocês veem no slide que estão em pé. E isso deve acontecer dessa forma, nesse sentido. Ok, pessoal? Isso é muito importante para nós. A nossa posição anatômica, ela deve acontecer da seguinte forma. A cabeça do indivíduo necessita estar na posição neutra. Os braços relaxados, nem tão abertos, nem tão fechados, ao longo do corpo. As palmas das mãos devem estar voltadas à frente. Os pés devem estar unidos e também olhando para a frente. A parte dos pés estarem unidos, há uma divergência na nossa literatura de anatomia. Alguns autores falam pés unidos, no sentido de pés grudados. Outros dizem pés próximos, mas não unidos completamente. Então há essa variação anatômica, ou melhor, essa variação de descrição. Na nossa descrição, a gente segue um livro chamado D'Angelo e Fatini. Vocês devem usar isso em sala de aula, ou para quem já é formado, já deve ter usado, se familiarizado. E na descrição deles, até venho aqui para mostrar para vocês, mostra que os membros inferiores devem estar juntos, com os pés em paralelo. Pessoal, vamos fazer uma parada na nossa aula e eu gostaria que vocês fizessem a posição anatômica. Fiquem de pés, aí na frente do computador, façam a posição anatômica para que vocês consigam senti-la e perceber como ela deve acontecer. Bom, galera, agora que a gente já treinou um pouco de posição anatômica, a gente tem só mais um ponto a destacar dela, que é uma palavra que vocês devem ter visto no slide, que é o termo ortostatismo. O termo ortostatismo, para quem não conhece, para quem ainda está estudando, iniciando aí na anatomia, significa em pé, ok? Só um termo aí que a gente precisa conhecer e ficar atento. Se a gente observar essa imagem, que vocês conseguem ver aí no meu slide, este boneco está em ortostatismo, ou melhor, está em pé. E se a gente observar, também está em posição anatômica. Então, a partir desse boneco agora, a gente entra para falar um pouco dos planos de delimitação. Pessoal, então quando a gente fala em planos de delimitação, para ficar mais fácil, a gente pode trocar essa palavra, A gente poderia trabalhar com planos de orientação. Isso é só de forma didática, viu, pessoal? A gente, na verdade, a gente usa mesmo planos de delimitação. O que seriam esses planos de delimitação? Seriam orientações espaciais para o nosso corpo. Vamos deixar isso mais claro. Planos de delimitação são planos imaginários ou paredes imaginárias que fecham o nosso corpo e nos permite orientar ou nos orientarmos durante qualquer prática da anatomia. Planos de delimitação, então, como o nome diz, delimita o corpo, ou melhor, está em volta do corpo e permite que eu me oriente no espaço quando eu vou descrever ou posicionar ou movimentar uma peça na anatomia. O plano de delimitação, então, é como se fosse essa caixa que vocês observam que estão cobrindo a nossa boneca aí. Esse plano de delimitação são essas paredes que vocês observam nessa caixa. Então agora a gente começa a fechar essa caixa e a partir disso, conforme a gente vai fechando ela, a gente vai criando os planos de delimitação. Olhem lá, pessoal. Vocês observaram que em cima da caixa a gente fez um teto nela. E embaixo da caixa também nós temos o piso.
Este teto que vocês observem em cima da cabeça do boneco, ou em cima aqui da minha cabeça, recebe o nome de plano cranial ou superior. Aí vocês podem me perguntar, né? Mas por que dois nomes para o mesmo plano? Isso depende de como nós estamos nos orientando na anatomia. Se eu estiver me orientando próximo da parte central do meu corpo, cabeça, tronco, geralmente a gente fala plano cranial. Mas quando a gente está falando de membros, né, braços e pernas, aí a gente costuma usar outro termo mesmo, que seria aí o termo plano superior. Mas independente, os dois termos significam a mesma coisa. Eles orientam que há um plano acima da minha cabeça. Ou melhor, quando eu disser que eu vejo uma estrutura superiormente, eu estou falando que está mais próximo ao plano superior ou cranial. Observamos também a parte do piso da nossa caixa, a parte que está embaixo, né, dessa caixa, que está nos pés do nosso boneco. E aí, nós chamamos esse plano de delimitação de plano podálico ou inferior. Pessoal, aí o podálico vem de pés mesmo, por isso podálico. Então, pés ou inferior. Plano podálico ou inferior representa estruturas ou partes que estão próximo dos pés, ou melhor, que está lá no final do nosso corpo. Daí a gente pode também fazer a mesma relação. Estruturas mais inferiores que estão mais próximas do plano podálico ou inferior. O próximo termo que a gente vai conhecer estão relacionadas às laterais dessa nossa caixa. E aí, esse é bem simples, né? Nós formamos o plano lateral direito e o plano lateral esquerdo. O plano lateral direito e esquerdo fecham a nossa caixa do lado direito e do lado esquerdo. Elas servem basicamente para nos orientar, né, o que é direito e esquerdo no nosso corpo. E aí a gente trabalha mesmo com essa nomenclatura, direito e esquerdo. Por fim, nós temos a frente da nossa caixa e a parte de trás da nossa caixa. E podemos observar o termo plano ventral ou anterior para a parte da frente da nossa caixa e o plano dorsal ou posterior, que está relacionado à parte posterior da nossa caixa. Teoricamente, o nosso plano aí de delimitação anterior é o plano ventral ou anterior. O termo ventral, pessoal, vem de ventre mesmo, para a gente lembrar, né? Região uterina da mulher, parte de ventre, próximo do abdômen. O dorsal é mais simples, né? Está no dorso. Também é usado para o plano ventral o termo anterior, porque está anteriormente, está à frente. E posterior para o plano dorsal, porque está atrás, está posterior. Dessa forma, pessoal, a gente observa então que a nossa caixa está completa. Mas, quando a gente observa o boneco todo ainda com os membros, os termos acabam sendo aqueles mesmos. Quando a gente observa o boneco apenas nessa parte central, que a gente vai conhecer nos próximos módulos, né? Quando a gente estiver falando de sistema esquelético, de esqueleto axial, esse esqueleto axial, quando ele está sozinho, ou o boneco está desmembrado, na anatomia nós usamos dois termos diferenciados. Na verdade, o primeiro é o mesmo que nós vimos, plano cranial, porque crânio, cabeça, está o plano aqui em cima. O que muda agora
é o plano podálico. Como o boneco não está com as pernas, a gente não pode chamar de podálico. Então, na anatomia, eles costumam chamar de plano caudal. Vem de cauda, de cox, a região final da nossa coluna. A gente encerra então a nossa primeira aula. Gostaria de agradecer a todos aí. Vejo vocês na segunda aula, onde a gente vai discutir os temidos planos de secção e eixos anatômicos, ok? Grande abraço, pessoal!